Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos, capítulo 14, versos 17. Pai do Senhor, meus amados, queridos e distintos irmãos, olha eu aqui, pastor Luiz Posidônio, mais uma vez, na oração do meio-dia, pastor Luiz Posidônio, da Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Para quem não me conhece, quero pedir, se você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, toca no sino, deixa o seu joia e escreve seu pedido de oração. Manda o link dessa oração para todos os seus contatos, todas as suas redes sociais. Interessante, o tema hoje que Deus colocou em meu coração foi o reino de Deus. Ontem nós falamos, alguém lembra, sobre o poder de Deus, né? Tá lá na gravação de ontem, veja lá, da data de ontem, né? Ontem é 20, é isso, a data de ontem, o dia de ontem. Vê lá no YouTube, você vai ver. E hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele escreve na carta à igreja de Roma, que está em Roma, aos irmãos de Roma, ele escreve para essa igreja e ficou registrado na Bíblia, porque é para todas as igrejas, amém? E ele descreve, revela o que é o reino de Deus. Meu Deus, é uma revelação surpreendente, irmãos, maravilhosa, para nós obtermos respostas, que talvez é a dúvida de pessoas que não lê Bíblia, algumas delas o inimigo não dá força a ela, não deixa elas, tira a força dela, né? Tira, né? Às vezes domina a mente, a mão, o corpo, pessoas que quer conhecer e não tem força para pegar a Bíblia, para ler, para abrir, para meditar, se debruçar no maná celestial que é a palavra de Deus. Mas nós que somos remidos e redimidos pelo sangue de Jesus, temos força de Deus, do Espírito de Deus, acesso aos céus, acesso à senha secreta dos céus, aleluia, para obtermos, aleluia, a vitória. Então nós devemos ler para essas pessoas, usar as redes sociais para revelar os mistérios do céu. Mistério para quem não conhece, que não foi revelado, mas para nós já foi revelado, está na Bíblia, né? Então, para nós não é mistério, para nós é a palavra de Deus. E um deles é o que é o reino de Deus. Romanos 14, 17, o apóstolo Paulo revela para o povo de Deus, e ele diz, porque o reino de Deus, primeiro, para nós entendermos o que é o reino de Deus, é necessário entendermos o que não é o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é claro, dinâmico, ele diz, porque o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Então, comida literal, bebida literal não é o reino de Deus. Esse é um ponto. Então, o que é? Vamos lá. Aí o apóstolo Paulo diz, mas é justiça, mas é paz e é alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, o reino de Deus é muitas e muitas e muitas coisas gloriosas, maravilhosa, poderosa. Dentre ela, a Bíblia nos descreve 3 que são importantíssimas, maravilhosíssimas, gloriosíssimas. 3 que a raça humana não pode viver sem essas 3 dádivas do reino de Deus. Primeiro, justiça. Nós não sobrevivemos se nós vivermos num mundo mergulhado 100%
no mar da injustiça. E eu quero deixar claro que justiça aqui não é justiça humanista do homem, da mulher, muitas das vezes até dos tribunais. Aqui está falando da justiça de Deus, que é reta, que é boa, porque a Bíblia diz no Isaías que é a justiça dos homens, dessa terra, das autoridades governamentais, em sua maioria, a justiça dos homens não passa de um trapo de imundícia. Sabe o que é imundícia? A mulher, quando está menstruada, é a justiça humana. É falha, pecaminosa, muitas das vezes, tardia. Mas aqui está falando da justiça de Deus, que é pura, que é verdade. Quando Jesus Cristo ele foi ser batizado por João, João não queria, não sou digno, eu que preciso ser batizado por ti, Jesus. Agora você vem a mim para me batizar, não sou digno. Jesus falou, deixa, João, deixa, porque tem que se cumprir a justiça de Deus. Então, justiça é cumprimento da palavra de Deus. Por exemplo, se alguém me magoou e alguém me pede perdão, eu tenho que liberar perdão para essa pessoa. Se eu magoei alguém e eu vou e peço perdão, eu tenho que pedir perdão a essa pessoa. E quando assim eu faço, libero perdão e peço perdão, eu estou cumprindo a justiça de Deus. Porque a justiça é a obediência à palavra de Deus. Entende, irmãos? Assim como na terra, a verdadeira justiça terrena é a obediência dos advogados, do juiz, do desembargador, à Constituição Federal da nação. O que a Constituição diz, as autoridades jurídicas têm que obedecer. Isso é justiça. Obediência a uma Constituição governamental. No mundo espiritual é a mesma coisa. Justiça de Deus é o que, irmãos? É o próprio Deus cumprir com a palavra dele em minha vida. Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Ou seja, Deus é um ser justo. E tudo que ele já decretou na sua palavra, que são milhares e milhares de coisas, ele cumprirá, porque ele é justo. Na lei de Deus, desde o Antigo Testamento, já estava escrito que Jesus teria que ser batizado, né, por um homem, por João Batista. Estava escrito. E João queria recusar a justiça de Deus, na inocência dele, na pureza, no respeito a Jesus, ele queria recusar. E Jesus disse, não vai recusar não, rapaz. Me batize, porque tem que se cumprir a justiça, porque está escrito na lei. Vamos cumprir a lei do meu Pai, a palavra do meu Deus, do meu Pai. Então isso é justiça, irmão. É o cumprimento da vontade de Deus. É se eu magoei alguém, eu peço perdão a alguém. Se alguém me magoou e me pediu perdão, eu libero perdão para alguém. E quando eu recuso perdoar e liberar perdão, eu estou sendo injusto. Eu não estou praticando a justiça de Deus, o reino de Deus. Obviamente que se eu não pratico a justiça de Deus, eu também não vou ter a justiça de Deus ao meu favor. Porque a justiça de Deus, a justiça humanista, ela tem dois aspectos. Absorver o obediente, o que foi justificado, não é assim? Perdoado, e condenar o acusador, o perdedor, o que acusou o inocentado. Isso é a justiça terrena. É para condenar alguns e absorver outros, perdoar outros. No mundo espiritual é a mesma coisa. Justiça de Deus é absorver quem merece ou é digno de absorção, perdoar, redimir, salvar e condenar quem não é digno de salvação. Quem é digno de absorção, digno de redenção, digno de salvação, não digno por seus méritos, mas por causa de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Quem é digno? Justamente quem foi justificado por Cristo. Romanos 5:1. Sendo justificado pela fé. Tendo sido justificado pela fé, temos paz em Deus e temos paz de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, eu fui justificado por Jesus. A justiça de Deus veio através para mim da morte de Jesus e a ressurreição me justificar, me absorver, me libertar.
Uma vez que eu reconheço a justiça de Deus e que eu valorizo a justiça de Deus e aceito a justiça de Deus com um ato de humildade, arrependimento e aceitação a Jesus Cristo. Como diz Romanos 10, 9 em diante, né? Se com minha boca confessar Jesus como Senhor e em meu coração crer que Deus ressuscitou do morto, será salvo. Então, uma vez que eu confesso Jesus como meu Salvador, aceito como meu Salvador e creio que Deus ressuscitou dos mortos, eu sou filho de Deus, eu sou salvo, nós somos. Então, assim, eu estou aceitando a justiça de Deus para me justificar, para me redimir, para me salvar, transformar. Entendeu, irmãos? Obviamente que, opostamente ao contrário, quando eu rejeito o Filho de Deus, quando eu rejeito Jesus Cristo, desfaço de Jesus, do Espírito Santo de Deus, desfaço da Bíblia, da palavra, obviamente que eu também estou adquirindo a justiça de Deus para me condenar. Porque a justiça de Deus, ela condena os perversos, os adúlteros, mas a justiça de Deus, ela perdoa, redime, liberta, salva, cura, provém para os necessitados. A justiça de Deus, ela é boa, ela é dolorosa para os maus, mas ela é boa para os fiéis, boa para quem confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pessoal. A justiça de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus é justo, mesmo que nós se torne injusto e infiel, Deus permanece justo e fiel. Então o reino de Deus é justiça. Meus queridos e amados irmãos, como Deus me aprofundou sobre essa questão do reino de Deus, a primeira faceta, justiça, não dá para falar a segunda, paz, tampouco a terceira, alegria no Espírito Santo. Amanhã nós continuaremos com a reflexão e o tema, o reino de Deus. E agora no requisito de paz. Amém? Que maravilha, né? Então amanhã nós continuaremos no requisito da segunda faceta do reino de Deus, segundo Romanos 14, 17, paz. E se deve falar da alegria do Espírito Santo, falaremos, senão no outro dia falaremos sobre a terceira faceta do reino de Deus. Do que é o reino de Deus? A alegria do Espírito Santo. A paz do Senhor. Então vamos orar. É o momento da oração do meio-dia. Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Meu Deus e meu Pai, hoje eu comecei uma série, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Como diz a tua santa palavra, não é comida, não é bebida, mas o reino de Deus, que é algo espiritual maravilhoso, não é algo palpável, mas é algo real, é justiça. Falamos sobre justiça. E eu quero, Senhor, nesta hora do meio-dia, a oração do meio-dia, eu quero invocar a tua justiça. Justiça quer dizer equidade para perdoar, abençoar ou punir de acordo à obra de cada um. Se as minhas obras são mal, permanentemente mal, durmo e acordo mal, convivo mal, os meus olhos são mal, tua justiça virá me punir. Lógico que eu mesmo estou atraindo a justiça do Senhor em forma de ira, castigo, sofrimento e angústia pelos atos mal das minhas injustiças. Estou adquirindo a justiça. Mas se meus atos são bons, se eu durmo arrependido, amando ao Senhor, adorando ao Senhor, acordo arrependido, amando ao Senhor, adorando o Senhor, obviamente que eu vou receber a tua justiça de premiação, a tua justiça de absorção, serão absorvidos, sabe, Senhor, os teus pecados, perdoados, sendo lançado no mar de esquecimento, que Jesus fez isso, lançou. Por isso, Senhor, nessa hora de oração do meio-dia, aqui eu estou aqui para invocar a tua justiça. Mas antes de invocar a tua justiça, mais uma vez eu me arrependo por todas as minhas transgressões, pecado.
Porque o pastor, o pastora, o obreiro, a obreira, o irmão, a irmã, que disser que não tem pecado é mentiroso. Nós continuamos na condição de pecador ainda. Porém, somos pecadores, lavados e remidos e redimidos pelo sangue de Jesus. É diferente do pecador que não é redimido, porque esse não tem paz, não tem alegria do Espírito Santo, reino de Deus, né? Não tem convicção de proteção, de salvação. Mas quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus tem convicção de salvação, proteção. Crê que Deus guarda a entrada, que Deus guarda a saída. Crê no Jeová Jiré, o Deus provedor. Crê no Jeová Rafá, o Deus que sara. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, riabaia xaraia. Por isso, Senhor, nesse momento e nessa hora, eu quero, Espírito de Deus, em primeiro lugar, em primeiro plano, eu quero te agradecer pelo reino de Deus que está em mim. Eu quero te agradecer pelo reino de Deus que habita em mim, que é a paz de Deus, a alegria do Espírito Santo, que permeia a minha alma, de dia e de noite. Eu sou alegrado pelo Espírito Santo. Mesmo em meio à aflição, angústia, Ele me alegra, me fortalece. E cada manhã que se inicia, noite que se termina, Ele me dá mais convicção do sucesso, da vitória, do milagre espiritual, financeiro, literal, ministerial, familiar, conjugal, etc, etc. Obrigado, Jesus, por essa paz, tranquilidade e certeza da vitória. Em tuas mãos eu quero entregar, Senhor, a minha vida, toda a minha família, a evangelista de Iraci, a Luísa, Senhor, nossa filha, o Nilton Azevedo, Senhor, seu filho Efraim, a mãe do Efraim. Deus, eu quero entregar em tuas mãos toda a minha família, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, minha mamãe Lourdes, enfim, Senhor, toda a minha família, de Salvador e fora dele. A família dessa, eu quero entregar em tuas mãos minha vida e minha família, espalhada pelo Brasil, pelo mundo, zona rural, zona urbana. Eu quero entregar em tuas mãos essa tua serva que está ouvindo essa oração do meio-dia, esse teu servo que está ouvindo essa oração do meio-dia, e a família dessa tua serva, a família desse teu servo, espalhado pelo Brasil e pelo mundo, zona rural, zona urbana. Toda enfermidade caia por terra agora. Toda doença, vírus, bactéria, espírito de loucura, todo mal contra a família dessa mulher de Deus, contra a família desse homem de Deus, caia por terra agora, pelo poder do sangue do nome de Jesus. Que haja milagre na vida dessa mulher de Deus, que haja milagre na vida desse homem de Deus, agora, 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 pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que essa mulher de Deus receba um milagre, Senhor, agora. Que esse homem de Deus receba um milagre, Senhor, agora. Pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que haja milagre de Deus para essa mulher de Deus agora. Que haja milagre de Deus para esse homem de Deus agora. Pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Todas as causas na justiça sejam resolvidas agora, pelo poder do sangue e do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Haja restituição na minha vida conjugal, familiar, financeira, ministerial. Haja restauração de Deus, milagre de Deus na vida dessa mulher de Deus, homem de Deus, em todas as áreas, pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Abençoe nossos vizinhos que moram ao redor e ao redor de nós, em nome de Jesus. Nossa igreja, família, em nome de Jesus, pelo poder do sangue e do nome de Jesus, para a glória de Deus. Só quem quer diga amém. Que o amor de Deus Pai assim seja, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim seja, as consolações do Espírito Santo de Deus assim seja, esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O maior é o Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo que habita em nós, do que tudo aquilo que habita no mundo. Eita glória! Amém, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, até amanhã. Se inscreve nesse canal que não é inscrito, compartilha essa oração. E amanhã vamos continuar com esse tema, o reino de Deus. Falando amanhã sobre paz. Deus abençoe.